Então, agora eu vou agradecer a doutora Lucimar desde já pela presença e passar a palavra para ela para falar desse tema importantíssimo para todos nós. A doutora Lucimar veio de Brasília especialmente para isso, a gente agradece demais a boa vontade. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde ainda, né? Ou já é boa noite? Boa tarde. Meu nome é Lucimar Coser Cano, tem um Rodrigues antes. Eu tenho Lucimar Rodrigues Coser Cano. Eu nasci no Rio, e me pediram para falar um pouco de mim para vocês, né? Eu nasci no Rio, acidentalmente. Meu pai levou minha mãe para conhecer o Rio, demorou muito, eu acabei nascendo no Rio de Janeiro. Mas eu fui criada em Minas, numa cidade com um nome muito interessante, chamado Formiga. E eu fiz toda a minha escola primária nessa cidade, no meio de 4 professoras de escola primária. Vocês imaginam, eu era, o tempo todo, tinha que estudar. Mas foi uma infância muito boa, porque eu brincava no quintal, meus brinquedos eram mangas novinhas, gravetos e outras coisas, porque brinquedo não existia naquela época. Eu sou de uma família pobre, mas uma família educada. Minha mãe era uma professora primária do interior. Meu pai tinha apenas um curso primário, porque naquela época não se fazia mais nada do que o curso primário, mas era um homem inteligente, lido, e eu tive a sorte de ter esses pais. A maior descoberta da minha vida, adivinha, foi a leitura. A partir do dia que eu aprendi a ler, eu descobri o mundo, e até hoje continuo descobrindo, tá? Então, quando eu entrei na escola primária, eu entrei com 7 anos de idade, assim, na bucha. E eu não sabia nem o valor do dinheiro, eu não conhecia nenhuma letra, eu era apenas uma criança que brincava. Eu tive essa sorte. Bem, eu fiz uma excelente escola primária e quando eu terminei a escola primária, no Brasil tinha um colégio no Rio de Janeiro chamado Colégio Pedro II. Não sei se vocês já ouviram falar desse colégio. Esse colégio, a gente para entrar nesse colégio fazia vestibular. Era mais difícil entrar no Pedro II do que entrar numa faculdade naquela época, porque a procura era muito maior. E a minha mãe botou na cabeça que eu tinha que fazer o Colégio Pedro II. E lá fui eu para o Rio de Janeiro, para o Colégio Pedro II. E foi realmente um espetáculo. Filha de família pobre, uma mãe professora primária, um pai que morreu muito cedo porque fumava, com doença pulmonar obstrutiva crônica, morreu cedíssimo, minha mãe ficou sozinha com 6 filhos. Eu sou a mais velha e todos assim, 1 ano e meio mais um, até completar 6. E não havia condições de pagar escola privada, nem curso de línguas, nem nada. Eu saí do Colégio Pedro II falando inglês, francês, espanhol, latim e grego. Só para vocês entenderem que colégio que era esse. Não sei se continua bom até hoje, mas foi uma grande oportunidade. Escola pública, né? Saindo de lá, eu resolvi que eu tinha que trabalhar. Aos 16 anos eu tinha que trabalhar, porque como é que ia manter uma família de todos menores que eu, minha mãe ganhando pouco? Então eu comecei a trabalhar aos 16 anos. Meu primeiro trabalho foi num jornal do Rio de Janeiro antigo, um jornal de esquerda, chamado Correio da Manhã. Eu ajudava a escrever textos, etc, etc. E aí saiu um concurso da Fundação Getúlio Vargas para poder estudar psicologia. Não tinha curso de psicologia. Gente, eu tenho 70 anos, tá? Então, não tinha curso de psicologia no Brasil. Não tinha, não era regulamentada. O único lugar que se falava em psicologia no Brasil era na Fundação Getúlio Vargas, no Instituto de Psicologia Aplicada. E eu fui para lá, fiz concurso, passei, eu era a única que tinha só ensino médio, o resto tudo tinha ido para a faculdade. Eu era assim, eu vivia assim, suprimida entre tanta sabedoria. E eu trabalhei lá 4 anos, depois disso eu fui criada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o curso de psicologia. Quem estava trabalhando lá podia fazer a clínica e depois ganharia o diploma. Aí eu falei, não é isso que eu quero, eu vou fazer medicina. E fui fazer medicina. E eu fiz medicina na Universidade de Brasília. Eu me formei por lá na Universidade de Brasília. E
depois vou fazer a minha trajetória. De lá da Universidade de Brasília, eu fui fazer residência no Hospital de Servidores, ainda em Brasília. Eu queria fazer ginecologia e obstetrícia. Mas para fazer ginecologia e obstetrícia naquele tempo, você antes tinha que fazer cirurgia geral. Você tinha que saber operar tudo para depois operar mulheres, né? E então eu estudei cirurgia geral e ginecologia e obstetrícia. Bem, como vocês estão vendo, eu sou produto da escola pública brasileira. Eu tenho um agradecimento enorme ao meu país por me ter formado até hoje. Eu fiz mestrado e fiz doutorado fora do Brasil com recurso brasileiro. E quando eu terminei meu mestrado e doutorado na Grã-Bretanha, eu fiz na Escócia. Eu estava casada com um escocês, me casei com um escocês. E meu marido não queria de jeito nenhum que eu voltasse para o Brasil e dizia: você é casada comigo, a lei internacional não separa os casais. E eu falei: eu não posso deixar de voltar porque eu tenho que pagar a minha dívida com o meu governo, porque senão eles me pagaram para ficar aqui esse tempo todo, eu agora não devolvo nada. Então, eu queria dizer para vocês que nós somos uns privilegiados. Porque raramente no mundo isso acontece. Raramente no mundo os jovens têm essa oportunidade. Ou eles se endividam, né, para a vida toda, ou tem que ser filhos de pessoas ricas, né? Então, quando eu fui fazer... quando eu terminei a minha residência, que eu estava preparada para ser obstetra e ginecologista, o meu marido, naquela época, eu me divorciei dele mais tarde, também era um cirurgião. E ele queria ir para o interior. O negócio dele era ir para o interior. E eu fui para o interior, fui para cima do paralelo 14, numa cidade chamada Niquelândia, que não tinha estrada asfaltada para lá. E eu já tinha feito concurso para o INAMPS, naquela época, da Previdência Social, onde tinha o serviço de saúde, e eu não queria perder esse meu emprego. E eu tinha que viajar em estrada de chão de uma cidade próxima, onde tinha um posto do INAMPS para eu dar assistência. Para vocês terem ideia de como eram as condições nessa época, eu vinha de carro numa estrada de chão um dia, quando eu olhei uma onça, gente, do tamanho maior que essa mesa, pulou por cima do meu carro. Vocês não podem acreditar. Eu fazia cirurgia e fazia partos, e algumas vezes a situação era tão crítica que eu virava de costas para a mesa de cirurgia e pedia a Deus para me ajudar, porque não tinha nenhum outro recurso. Isso foi ótimo para mim, sofri muito. A minha casa, na chuva, ela vivia inundada. No tempo da seca, eu não via nada em cima de tanta poeira, não é? Então, veja só, mas foi ótimo isso, sabe por quê? Eu mudei o curso da minha vida. Eu vi o tanto que as mulheres sofriam no interior. Eu vi menina fazendo aborto com folha de mamão, injetando folha de mamão dentro do útero. Eu vi mulher morrendo, chegando e se esvaindo em sangue e eu não poder salvá-las. Isso me tocou profundamente. E eu voltei para Brasília. Voltei para Brasília e falei: eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer, não pode continuar dessa maneira. E aí eu ouvia-se numa revista, não sei onde, que tinha um curso de planejamento familiar da John Hopkins, no Rio de Janeiro, na Universidade Federal. Eu me despenquei do interior de Goiás para o Rio e fui fazer esse curso. Quando eu voltei para Brasília, eu pedi ao diretor do hospital universitário, nessa época eu estava no hospital universitário, que me deixasse abrir um consultório de planejamento familiar. E aí eu comecei a fazer, isso foi nos anos 80, mais ou menos, eu comecei a fazer o consultório. Aí o que aconteceu? O Brasil fez um compromisso com o FMI de que ia implantar planejamento familiar no Brasil. O Brasil tinha uma taxa de fecundidade muito alta. E aí o Brasil, o governo acertou isso com o FMI, são coisas internacionais, quem estuda relações internacionais sabe disso. E tiveram que procurar um jeito de implantar planejamento familiar no Brasil, né? E aí eles me acharam lá no hospital. E eu fui para o nível central e fui fazer saúde pública. E me apaixonei e fiz voto de pobreza. Porque
eu sou funcionária pública desde aquela época e nunca mais ganhei dinheiro em clínica, nunca, entende? E eu estou muito feliz com isso, porque da minha mesa do consultório eu consegui atender 10 pessoas, 11 pessoas, 12 pessoas. Uma coisa que eu faço positiva em saúde pública, eu atendo milhões de pessoas. Então, eu nunca me arrependi. Nesse meu trajeto no Brasil, eu trabalhei, ajudei a criar o Programa da Mulher, fui responsável pela parte de planejamento familiar, ajudei o Programa da Criança, que o Brasil não tinha nada disso. Depois eu fui coordenadora de todos os programas de saúde do INAMPS, do Brasil, porque naquela época o Ministério fazia epidemiologia e o INAMPS tratava de serviços de saúde. Depois eu decidi, desconfiei e descobri que eu não sabia saúde pública. Eu tinha formado para ser uma clínica, para ser uma cirurgiã, e estava trabalhando com isso, com bom senso, claro, mas eu não era uma sanitarista. E eu decidi sair para fazer pós-graduação em saúde pública. Aí eu perguntei, meu Deus, eu vou sair do Brasil fazer o quê? De tudo que eu conheço em saúde pública, o que nós temos aqui, o que é que nós precisamos mais? Nós precisamos nos preocupar com adolescentes e jovens, com vocês. E eu saí para fazer mestrado e doutorado em adolescência e juventude, na área de saúde pública. Eu fiz na Universidade de Dundee, na Escócia, e quando voltei, eu fui ser coordenadora do Programa Nacional de Adolescência, fui 2 vezes, ajudei a montar o CONANDA e trabalhei com jovens e logo depois eu fui trabalhar na Organização Pan-Americana de Saúde, até hoje eu trabalho. E eu fui trabalhar com adolescentes. Fui trabalhar com adolescentes na América Central. Vocês não sabem o que é isso. Eu trabalhava de Belize até o Panamá. Vocês não podem imaginar as necessidades que haviam naquela época na América Central, saída de uma guerra, né? Eu trabalhei com muitos jovens. Eu me lembro que eu levei jovens, eu tinha um projeto da Suécia, eu levei jovens de cada um dos países para Estocolmo, passar 15 dias em Estocolmo e ver como é que a Suécia tratava os jovens deles, os adolescentes e jovens. Vocês não imaginam como eles ficaram assim, viram a diferença e quando voltaram, todos se tornaram agentes de saúde. Bem, daí para frente, eu precisava sair a minha estação era El Salvador. Uma violência tremenda, vocês nem podem, até hoje é uma violência tremenda, era assim, a gente tinha medo de sair na rua. Eu comprei um carro enorme, assim, daqueles grandões, para poder meter medo, porque eu tinha medo mesmo. E aí, o meu projeto estava acabando, eu precisava me candidatar a outro posto, e eu me candidatei a ser uma consultora regional para todas as Américas na área de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Era uma coisa que estava começando naquela época. E eu me candidatei por quê? Porque quando eu trabalhei com jovens e quando eu trabalhei com adolescentes, eu trabalhei com mudança de comportamento. E mudança de comportamento é uma coisa muito difícil, mais fácil nos jovens, porque vocês ainda aceitam muita coisa, mas os adultos não tanto. E eu fui trabalhar e assim fiquei. Passado um tempo que eu trabalhei com isso, mudou a direção da organização e eu fui convidada para ir para o gabinete da diretora e fui ser analista de país. Ser analista de país é a área de inteligência em saúde da Organização Mundial de Saúde. A gente tem que saber tudo sobre o país, é como se fosse da área de relações internacionais também. A gente tem que saber toda a epidemiologia, todo o processo político e nós temos que ser capazes de aconselhar a organização a tomar determinadas posições. Isso eu fiquei 8 anos fazendo isso e me aposentei. Então, eu queria dizer a vocês que a perspectiva minha de chegar a trabalhar na Europa, como eu trabalhei, trabalhar nos Estados Unidos, como eu trabalhei, de uma menina que saiu de uma cidade do interior de Minas, de uma família pobre. Minha mãe sempre me incentivou muito a ler, a estudar, e meus irmãos também. Eu tive essa sorte, mas a perspectiva era
muito pequena. Eu queria dizer a vocês que é possível. Foi difícil, foi muito difícil, foi muito difícil. Eu me lembro uma vez que eu estava no Colégio Pedro II, era dia de Páscoa, ia ter uma missa. E a gente, naquela época, tinha que comungar na Páscoa. E para comungar naquela época, tinha que ajoelhar. Eu não fui, sabe por quê? Porque meu sapato tinha um buraco desse tamanho na sola e eu não queria que as pessoas vissem. Só para vocês terem uma ideia da dificuldade. Eu nunca passei fome. Porque a minha mãe, ela era uma mineirona daquelas. Na minha casa, nós comíamos pelo menos 3 verduras e legumes por dia, muita couve, que é ótimo para a saúde, né? E a mamãe sempre cuidou disso. Podia faltar sapato, como faltava, porque o sapato era caro para 6, vocês imaginam, né? Mas eu queria contar para vocês dessa história de que eu passei noites sem dormir. Quando eu fiz o vestibular para medicina, tinha dia que eu dormia em cima do espiral, amanhecia assim com a cara toda marcada do espiral. Então, mas é possível se a gente se dedica. E é possível se a gente tem um objetivo. E o meu objetivo era, primeiro, conhecer mais, saber mais. E terceiro, quebrar o ciclo da pobreza. Eu não sou rica, mas também não sou pobre. Nem meus filhos, nem meus netos. Então, eu acho que nós todos podemos conseguir essa vitória, todos vocês, cada um de vocês. Eu trabalhei com jovens e adolescentes no mundo inteiro. E todos são iguais, todos são totipotentes. E precisam buscar os seus caminhos. E nós, a sociedade, temos que ajudá-los. Eu queria dizer isso para vocês. Bem, então vamos passar a nossa palestra. Essa foi uma encomenda. Eu não sou da área de demografia, viu, gente? Eu devo confessar para vocês. Sou da área de saúde pública. Eu sou uma razoável profissional de saúde pública, mas eu não sou da área de demografia. Eu gostei muito, até falei com o professor que eu gostei muito, porque eu tive que fazer uma revisão e buscar coisas para apresentar a vocês, coisas bastante atualizadas, né? Então, Eu que passo? Não pode deixar onde que é o page down aqui, né? Bem. Pode, se você puder. Eu estruturei a minha apresentação em tendências demográficas no mundo atual e no futuro, os riscos globais. E eu não estou apresentando muito risco de saúde, porque saúde, gente, tem a maior interface com tudo na vida das pessoas, né? Por exemplo, se tem uma crise financeira, as pessoas passam a comer menos, não é verdade? Passam a comprar mais, moram em lugares ruins, e é daí por dentro. Se tem um problema, um terremoto, o que vai acontecer? Afeta a saúde das pessoas da área de terremoto e daí por diante. Então, eu vou mostrar para vocês os riscos globais. Depois eu vou dizer quais são as principais causas de mortalidade atualmente. Vou falar sobre a Agenda 2030. Alguém sabe sobre a Agenda 2030? Alguém já ouviu falar? Vocês já ouviram falar nos Objetivos do Milênio? Alguma vez? Já? A Agenda 2030, ela foi criada pelos países para poder implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Até 2030, nós temos que alcançar esses objetivos, eu vou mostrar a vocês. E depois eu vou fazer umas conclusões, eu vou falar alguns fatos que talvez vocês nunca tenham conversado sobre saúde pública. E aí concluímos. Eu devo pular alguma coisa por causa do horário, tá? Vamos ver. Obrigada por vocês estarem aqui essa hora. Ok. Então vamos falar da... Deixa eu sair daqui que eu estou atrapalhando vocês aqui. Peraí. Bem, esse slide aqui, ele está mostrando a população mundial 2017, né? Que é a população estimativa atual, é uma estimativa, tá, gente? Não é real, é uma estimativa. Depois de 2030... que aí começa com projeção, 2050 até 2100. Esses dados de população que eu estou dando para vocês, os dados de população das Nações Unidas, eles saíram em julho desse ano, novinho em folha, tá? E eles vêm do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, o ECOSOC, um dos mais poderosos das Nações Unidas, né? E da Divisão de População. Então, eu queria que vocês notassem uma coisa. Deixa eu vir aqui para esse lado.
essa é a população mundial, né? Em milhões, tá vendo? Então, em 2007, estima-se que a população no mundo é de ao redor de 7,5 bilhões de pessoas, tá? Em 2030, se projeta que aumenta 1 bilhão, tá? Em 2050, mais ou menos mais 1 bilhão. E em 2100, ela vai chegar a 11,2 bilhões. Isso são projeções, tá certo? Bem, aí eu queria mostrar as regiões do mundo. Essas são as regiões do mundo. A África. A África hoje tem 1,2 bilhão de habitantes. Em 2030, espera que tenha 1,7, e em 2050, 2,5, e em 2100, 4,4 bilhões. Olha, 4 vezes mais, né? Depois eu vou explicar por quê. A Ásia, que é a área mais populosa do mundo, né? Também continua crescendo, mas quando chega em 2100, diminui. Tá? A América Latina, não tão populosa quanto a Ásia, ela também começa a crescer em milhões, tá vendo ali? Até 2050, depois baixa. A população deve baixar, deve diminuir. A América do Norte, ela cresce, 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 mas não com tanta expressividade quanto a África. E a Oceania é bastante estável, a próxima. Bem, esse gráfico aqui eu só trouxe porque eu acho ele interessante. Tá? Ele é dividido na antiga idade da pedra, a nova idade da pedra, a idade do bronze, a idade do ferro, a idade média e começa a idade moderna aqui, tá bem? Aí vocês veem que a população é pequenininha, né? Olha só. Aí. Só baixa, só baixa. E aí tem um pico aqui. A peste negra. Lembra? Que a gente vê nos filmes, na história e tal. A população cai. Aí a população começa a crescer. Olha só. 1800, 1900, né? Até chegar em 2100, que chega aqui aos 11 bilhões de pessoas. Próximo. E o Brasil? Como é que está o Brasil? O Brasil hoje tem 209 milhões de pessoas. Ele vai chegar em 2030 com 225 milhões. Ele vai aumentar para 232 em 2050, mas em 2100 baixa para 190. O que será isso, hein? Bora. Essa é a pirâmide populacional mundial e aquela do Brasil. O que vocês estão vendo aí? Alguém quer dizer o que está vendo aí? Hã? A pirâmide brasileira, populacional, né? Claro que tem que ser menor na base do que do mundo, né? Porque tem mais população. Mas qual é a diferença grande que tem na população brasileira e na pirâmide brasileira e na pirâmide mundial? É que ela está crescendo muito mais rápido em direção ao pico, né? Do que na base, tá certo? Vamos explicar, vamos lá. Aí nós temos as pirâmides projetadas, que já tivemos e projetadas. Veja só, essa é a pirâmide brasileira em 1950. Olha aí, parece uma torre de televisão, né? Olha aí, fininha, aguda, né? Em 2017, gente, olha lá. Olha como é que ela ficou gorda, né? Olha só. Olha aí. Tá vendo? O que aconteceu com ela? Embora a população tenha aumentado, né? Ela diminuiu a base proporcionalmente, ela aumentou aqui no meio, que são as pessoas em idade produtiva e reprodutiva, mas ela cresce no topo, que são as pessoas se aproximando da aposentadoria ou aposentadas, ou são pessoas idosas. Em 2050, olha só como é que ela caminha para cima. Olha, gente, olha aqui. Ó. E aqui em 2100, ela não consegue mudar, olha só. Ela fica assim, ó. E olha o tanto de pessoa idosa aqui em cima. Bora. Bem, então veja só. Essa aí é a curva da população do mundo. Isso aqui é 2015, tá, gente? Ó, aqui, ó, 2015, tá?
Daqui para cá são estimativas, daqui para lá são projeções. Vocês têm que entender que aqui tem um desenho que não aparece. Aqui tem uma linha que sobe, uma área, mais ou menos assim, ó, tá vendo? Aqui, que se chama os intervalos de previsão. Nós vamos usar a previsão média, tá certo? A previsão média, que é essa linha. Vocês veem que o mundo, ele cresce a partir de 1950, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando chega aqui, mais ou menos 2050, ela começa a diminuir o crescimento, tá? Mas tanto pode crescer mais, porque eu estou usando a média, quanto pode crescer menos. Isso é uma projeção, tá? Vamos? Agora eu vou mostrar o mundo por regiões. São as curvas, né, da variante média, né, da projeção da variante para as regiões do mundo. Essa aqui é a Ásia, tá, gente? Olha que curva bonita, ó. Cresce, 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 aí desce, né? Aí eu vou mostrar a África. Veja só. A África praticamente não crescia, muito pouco, muito pouco. Aqui ela começou a crescer, ó. E cresce, 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 cresce. Por quê, hein? Por que ela cresceu pouco aqui, hein? Saúde. Qual o problema da saúde? Hã? A principal. Não, tudo isso influencia, mas principal, né? Serviço de saúde. Mas qual foi a tragédia da África? AIDS, HIV/AIDS, tá? Grande parte por causa disso, tá? Bem, então ela cresce e ela praticamente alcança a Ásia. Bem, aqui, tá difícil. Aqui nós temos a Europa. A Europa, ela já vinha crescendo com a taxa de fecundidade abaixo da reposição, ou seja, não conseguia repor as mortes, tá certo? Não consegue repor as mortes. E aí, veja só, ela é um pouquinho, mas ela se mantém mais ou menos um pouco mais abaixo do que ela começou. A América do Norte, ela também cresce, mas muito pouco, bastante estável. A Oceania, olha só, não muda nada, né? A Oceania não muda nada. E nós, qual que é o nosso aqui? Porque eu não estou conseguindo distinguir. Qual é o nosso aqui? Pois é, e o nosso, nós começamos assim, crescemos, a partir de 2050 a gente começa a estabilizar, continuamos caindo. América Latina e o Caribe. Vamos embora? Ok. Agora eu vou falar do nível de fecundidade. Você sabe o que é, que é a taxa de fecundidade? É o número de nascidos vivos por mulher, né? Tá certo? Então, veja só. Em 1900, isso aí é do mundo, tá? Em 1970, 75 e 80, esse é o retrato da taxa de fecundidade. Eu nunca soube por que a gente fala fecundidade, o povo lá fora fala fertilidade, né? Mas nós falamos fecundidade, viu, gente? Então, veja só, veja só. O verdinho significa que é uma taxa de fecundidade abaixo da reposição, tá certo? Abaixo, não consegue acompanhar, substituir as mortes, tá certo? Aqui, que significa? Tem menos de 2,1 nascimentos por mulher, tá? Menos de 2,1. O intermediário, que é esse aqui, tem entre 2,1 a 5 nascimentos por mulher. E a alta fertilidade são mais de 5 nascimentos por mulher, veja só. Então vamos lá, 75 e 80 nós tínhamos 21% abaixo da taxa de reposição, né? Com baixa fertilidade. Depois nós tínhamos 56% com uma fecundidade intermediária e 23% com uma alta fertilidade. Aí quando chega em 2010, 2015, nós já aumentamos, olha aqui, mais que dobrou a taxa de fecundidade baixa, mais que dobrou, abaixo da taxa de reposição. Aumentou a fertilidade intermediária e reduziu a alta fecundidade. Desculpa que eu estou lendo em inglês, a alta fecundidade. E o que se espera entre 2045 e 2050? Cadê a alta fecundidade? Sumiu.
Por isso que o mundo começa a diminuir a população. Entendido? Tá? Bora. E o Brasil? Como é que é isso no Brasil? Vamos lá. O Brasil, ele estava aqui, 75 e 80, com 4,28 filhos por mulher, nascimentos por mulher. Que é fecundidade intermediária, não é isso? Média, né? Depois, em 10 anos, ele começa a baixar, praticamente reduziu 40%. Passou a 2,72. 2005, 1,86. 2010, 1,78. O que aconteceu aqui? O que o Brasil está acontecendo com o Brasil? Qual é o limite de reposição? Abaixo de 2,1. Então, olha, desde 2005, o Brasil está com taxa de reprodução, de reposição nenhuma, não repõe. O Brasil não repõe. E o que acontece? Quando não nasce gente? Não tem criança, diminui os jovens, aumenta os velhos. Não é verdade? Né? Bora, outra, por favor. Bem, aí a fecundidade no Brasil, na América do Sul, na América Latina e no Caribe. Muito parecido, né? A curva é muito parecida, tá vendo? Toda caindo, e o Brasil aqui cai muito, né? O Brasil aqui cai muito. Tem alguns estudiosos que falam que o Brasil, a taxa de fecundidade no Brasil caiu muito porque no período de 85 até 90 e poucos, as mulheres brasileiras foram muito esterilizadas em idade reprodutiva. Uma das professoras, acho que ela é daqui, doutora Elza Bercor, uma das maiores demógrafas do Brasil, ela brigava por causa disso, viu? Ela brigava, gritava que não podia esterilizar as mulheres brasileiras. Vamos embora, a próxima. Bem, mas aí as pessoas nascem e morrem. Mas qual o tempo que elas passam aqui na Terra, né? Isso é medido como? Pela esperança de vida ao nascer, tá? Bem, aqui vocês veem as curvas por região. A curva, essa aqui do meio, essa grossa aqui, é a esperança de vida ao nascer do mundo de 75 a 2015, né? E depois continua com as projeções de 2015 a 2050. A Ásia, ela acompanha a esperança de vida ao nascer do mundo. Mas veja como ela sobe de 60, ela vem aqui, olha aqui dá mais ou menos mais de 70. Tá vendo? Então, esses são os países em desenvolvimento e os países pobres, né? Olha a África, gente. Olha aqui. Tá? A África vai ter um ganho tremendo, né? Ela começa com abaixo de 50 anos, ela vai chegar a praticamente 70 quase. Tá certo? Vai ter um ganho tremendo. E a América do Norte já tinha, em 75, uma esperança de vida ao nascer alta, ela continua crescendo. Vai chegar a cerca de 80 e poucos. O Japão vai chegar a 9,3, viu? Anos de vida. E a América Latina, que é essa aqui, né? Essa aqui, corre essa aqui, ela também ganha muito, ganha muito. O mundo inteiro está ganhando anos de vida. Por quê? As melhores condições de vida, né? Melhores condições de trabalho, né? Etc, etc, etc e tal. Ok, vamos. Aqui, de novo, as curvas da América Latina e do Caribe, e da América do Sul e do Brasil. Por que o Brasil sempre destoa o tamanho da população, tá, gente? O tamanho da população, vamos lá. Ok. E como é que essa população do mundo está dividida, né? Como é que é? Quantos são jovens, quantos são velhos, como é que é isso? Aqui vocês têm a escala de 0 a 14, de 15 a 24, 25 a 29, e mais de 60 anos, que são os idosos. O mundo hoje, ele tem 26% da população entre 0 e 14 anos de idade. Depois ele entra com ainda 15 e 24 anos, são jovens, né? Ele tem 16%. Se a gente juntar esses dois aqui, dá 42, como é que faz essa conta aqui? 26, 6, 12, 42% da população ainda
muito jovem. O que significa ter uma população jovem? O que significa isso, gente? O que significa ter vocês aqui? Hã? Uma perspectiva, uma janela de oportunidades. Se a gente der para esses jovens o que eles necessitam para desenvolver, o mundo vai ficar muito bem. A verdade é que nem todas as políticas públicas são justas, né? Mas é uma janela demográfica de oportunidade, é um momento demográfico muito bom. A África, olha só a África, que beleza, a África aqui está bem, olha aqui. Quanto que ela tem? 60% de jovens. É muita coisa, né? E o que vai acontecer? Por que ela cresce? Aí eu vou explicar por que ela cresce. Por que ela cresce? Hã? Como ela tem muito jovem, muita criança, essas vão chegar na idade reprodutiva, vão ter filhos e vão aumentar a população. Por isso que a África faz isso, ó. Tá bom? E é porque tem poucos jovens que os outros países não conseguem crescer tanto, tá bom? Bora. Bem, eu vou começar a falar de riscos. Como eu disse a vocês, qualquer risco hoje ao qual a humanidade é exposta, tem repercussões na sua saúde. Se vocês me disserem um que não tem, né? Porque saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. Tá certo? Então, veja só, não é simplesmente ausência de doença, não é? Então, eu vou começar a falar, vocês já ouviram, claro que vocês todos sabem, são universitários, nós estamos vivendo, nesse momento, a 4ª era da Revolução Industrial. Ela começou no século XVIII, com o descobrimento do motor a vapor, da máquina a vapor. Ela continuou crescendo e se industrializando no século XIX. No século XX, depois da guerra, houve uma revolução industrial muito grande. E nós estamos vivendo a 4ª era. Qual é a característica da 4ª era da Revolução Industrial? Né? Informação, mas principalmente robótica, inteligência artificial, cibernética. Principalmente isso tudo leva o quê? Maior informação, maior conhecimento, não é verdade? Mas tem também seus riscos, não pensa que é só beleza, não é. Veja só, eu vou falar isso aqui é uma abordagem de uma vida inteira, eu não vou falar tudo que vamos tomar muito tempo. Olha só, isso aqui, vamos pegar vocês aqui. Como é que vocês hoje nasceram hoje, estão menores de 18 anos, eu sei, outros estão menores de 18 anos. O que vocês precisam? Educação e cuidados de saúde, principalmente, não é verdade? Né? Depois dos 18 anos, aos 22 anos, se entra para estudar, vamos se tornar profissionais, porque o mercado, na 4ª era da Revolução, ele é tremendo. É o mercado que mais demanda competências. É o mercado da 4ª era da Revolução Industrial. E o que acontece? Esses jovens não têm proteção baseada no trabalho. Então, o que eles precisam? Eles precisam de uma proteção social contra eventos adversos, ou seja, problema de saúde, uma deficiência ou uma incapacidade que foi criada nesse período, ele precisa disso. E aí ele vai indo ao longo da vida. Quando ele sai, ele está na universidade, ele ainda não saiu aqui, ele entra numa série, ele precisa treinar, né? Porque se ele entrar no mercado sem ter, como fala, experiência, o mercado não aceita, né? Então ele começa a fazer uma série de estágios não remunerados, de baixa remuneração, e começa a ter umas proteções muito limitadas, baseadas no trabalho. Mas ainda precisa de proteção social. E aí, quando ele de 25 a 28 anos de idade, ele está pronto. Deve estar pronto, nem sempre, nem tudo. Eu estou falando isso de uma maneira geral. Quando ele entra na força de trabalho em tempo integral, ele começa a contribuir para os sistemas de produção, de proteção social, e eles começam a ter acesso a benefícios do emprego, e eles têm proteção contra baixo rendimento, seguro-desemprego. No mundo inteiro é assim, tá bem? Aí o que vai acontecer? Ele vai caminhando, e acontece que em um dado momento da vida, ele descobre que ele está desatualizado, que ele precisa se atualizar. Por quê? Quem consegue acompanhar a tecnologia, a ciência hoje na 4ª era da Revolução?
Ele tem que parar e estudar, reciclar. Aí ele precisa, ele tem que parar para estudar, e reciclar e reinserir no mercado. Precisa de proteção social. Passa a próxima. E ele vai envelhecendo à medida integral. Ele, depois de reciclado, ele consegue um emprego, trabalha de novo em tempo integral, torna-se um grande contribuinte. Depois, com 50 anos, ele começa a pensar, está velho para o mercado, precisa de novo reciclar e não sei o quê. Ele começa a fazer uma série de funções provisórias de contrato. Ele começa, buscar renda, né? Começa a buscar renda. E uma das coisas que o pesquisador fala, e dá como exemplo, que ele começa a buscar renda nessa idade, é ser motorista do Uber, é ter alugar os quartos da casa para o Airbnb. Então, ele começa a buscar, porque o mercado já não é tão receptivo para ele, né? Aí depois, quando ele vai ficando mais velho, e ele... Nesse período, ele pode se reciclar, adquirir uma certa experiência, ele pode fazer consultorias, ele pode ter alguma proteção oficial e tal, mas aos 70, eu queria mostrar para vocês, viu, o que é considerado na quarta era da Revolução. 70 a 75 anos de idade, ele começa nessa idade a sair da força de trabalho. Tá? E ele, aos 70, 85 anos, 76, 85, ele se aposenta. E quando ele fica com mais... Não estou falando de 60 mais não, hein, gente? Eu estou falando de 85 mais, viu? Aí o que ele fala? Ele precisa de financiamento para os cuidados domiciliares e para ajudar a família nos cuidados dele. Então, qual é o denominador comum disso tudo? Proteção social, né? As pessoas, para seguir na vida, precisam de proteção social. E isso está mudando, gente. Está mudando por quê? Hoje, o trabalho já não é... Já no Brasil, o Brasil está começando a passar por isso. Países desenvolvidos já estão passando. Olha só, o trabalho hoje não é mais o trabalho tradicional que você sai de casa, começa às 8, vai até meio-dia, sai às 2, ou até às 6, né? Não. O trabalho hoje é à distância. O trabalho hoje é virtual. E como é que são as leis de trabalho para isso? É do mesmo jeito? Não precisa mudar, não precisa pensar sobre isso. E as pessoas que não têm qualificação, que não têm competências? Nós vamos criar uma nova casta de pobreza? Eu queria deixar isso para vocês pensarem quando vocês conversarem sobre proteção social. Vocês lembram desses 2 slides. Próximo. Bem, agora vamos falar de risco mesmo, tá? Tá muito ruim, né, gente? Deixa eu vir para cá. Olha aqui. As categorias de risco estão ali. É o risco econômico, ambiental. Isso é do Fórum Global de Economia. Veja assim, olha só, econômica, ambiental, geopolítica, social e tecnológico. E aqui, no eixo do Y, aqui, vocês têm o impacto, tá certo? Aqui, ó. Subida aqui, maior impacto. Para cá, maior probabilidade de acontecer, tá certo? Tá bom? Aí eu quero mostrar esses aqui, ó. Esse aqui, o que ele é? Esse aqui é o impacto, esse aqui é a probabilidade. Como é que ele é? Ele tem um alto impacto, tem uma probabilidade, mas é sério. E sabe qual é? Armas de destruição em massa. Nós estamos com essa coisa aí parando sobre a gente, não tá? Esses dias, não estamos? Bem, aí eu vou parar só aqui, ó. Só aqui nesse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Eu não sei se vocês estão vendo bem, mas eu queria mostrar que o verde lá é ambiental. Aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem 4. Só nesse pedacinho aqui. Todos com certo impacto, esse aqui com impacto tremendo, né? E com a probabilidade altíssima, né? O que são eles? Esse aqui são eventos climáticos extremos. Gente, está vendo isso todo dia, não está? Aqui são desastres naturais. Aqui uma falha na mitigação e preparação para enfrentar os câmbios climáticos. Aqui são os efeitos da ação do homem sobre o ambiente e que provoca desastre. E tem um outro,
que está pairando por aí, que vocês viveram ano passado, Brasília está vivendo esse ano, olha aqui, a crise da água. Tá? E tem um aqui também, esses aí é uma das coisas que vocês gostam de trabalhar. Olha aqui, cyberataques. Próximo, por favor. Eu gosto dessa figura, pena que não dá para ver. Ela não é quadrada, ela não é cubo, ela é multidimensional, tá? E ela mostra as relações, as interligações entre os riscos. Acontece um desastre natural, o que acontece? Falência dos serviços, né? Os serviços sociais, contaminação da água, mortes e um monte de outras coisas, né? Então, veja só, quando eu tenho aqui um colapso da biodiversidade e do ecossistema, eu vou ter uma crise de alimentos, tá? Tá certo? Eu posso ter também mais eventos climáticos extremos. Eu posso ter crises de água. E aí, se eu for em cada um deles, por exemplo, vocês já tiveram uma aula sobre migração, não é? Já tiveram. Veja aqui. Alta escala de migração involuntária. Tá? Ela pode ser causa ou consequência da falha da governança nacional. Tá? Ela pode ocasionar uma profunda instabilidade social ou uma profunda instabilidade social provoca imigração. Então, se vocês pegarem cada um desses riscos, gente, eles todos conversam entre eles. Eles todos potencializam o outro. E eles todos geram outros. A próxima. E as tendências também estão relacionadas com os riscos, tá? Então, vamos ver aqui. Aumento da desigualdade da renda e da riqueza. Dá uma profunda instabilidade social, tá? Provoca desemprego e subemprego. E deixa eu ver aqui. Depois, ela pode levar a uma grande imigração involuntária. Os cyberataques também são todos. A dependência da cibernética leva a um monte de risco que nós estamos vivendo hoje. Também as mudanças climáticas, essa tendência são resultantes de risco e levam a riscos. Próximo. Esses são os principais riscos em termos de probabilidade. Eu só quero chamar a atenção, são 5 maiores desde 2013 até 2017. Veja só, a probabilidade de acontecer. Eu queria que vocês olhassem, olha aqui, ambiental, 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 e aqui, em 2017, olha só, um ambiental, 2 ambientais. Tá? Então, vocês veem que o ambiente, hoje, o meio ambiente, ele é um fator de risco para a humanidade. Se nós não corrigirmos o problema que nós temos, ou pelo menos mitigá-los, eu não sei o que vai ser da humanidade. Tá? Então, esses acordos internacionais, para quem faz relações internacionais conhece, né? Que um país aceita ou não aceita, etc., não sei o quê. Caminhou bastante, porque aqui nós tínhamos muito mais que conseguimos chegar só a 2 lá, tá? Bem, outra coisa que eu queria dizer, mostrar também para você, isso aqui é a falta de preparo para ter uma população envelhecida. Já começa em 2014 os cyberataques. E aqui, veja só, o 5º maior risco, probabilidade de risco, é uma massiva incidência de roubo e fraude em dados. Quer dizer, é a própria tecnologia trazendo riscos para a gente. Próximo. Isso é em termos de impacto. Bem, em 2013, o risco de ter uma falência uma grande falência financeira sistêmica era enorme. Por quê? O que aconteceu próximo aí de 2013? A bolha, né? A bolha explodiu, a crise financeira, né? Os grandes países mais ricos, ficaram com a economia, né? E aí, o risco aí. Aí, em 2015, já começa como primeiro, em termos de impacto para a gente, a crise da água, as crises da água. E
a proliferação de armas de destruição de massa. E aqui eu quero chamar a atenção. Os 4 riscos aqui são todos ambientais. Próximo, por favor. Bem, então, esses riscos, eles atuam sobre a qualidade e a quantidade de saúde que os habitantes da Terra têm, né? Então, e como é que a gente mede esse tipo de risco, quer dizer, diretamente na saúde? O melhor indicador é a mortalidade, tá? Se bem que o risco aí de morrer não envolve um risco só, são vários, né? Mas reflete na mortalidade. Em 2015, é o último dado que a gente tem, tá? De mortalidade. Estou dando outro porque não tem outro. Em 2015, o primeiro risco aqui, ó, primeiro risco, campeão dos riscos, campeão da causa de mortalidade, eram doenças cardíacas isquêmicas. Infarto do miocárdio, principalmente. O segundo era AVC, ou vulgarmente chamado derrame cerebral. Depois, olha só que tristeza, em 2015 ainda tem gente morrendo de infecção respiratória baixa. Isso é pobreza. São sistemas de saúde ruins, né? Isso significa pneumonias, principalmente. E aqui, em 4º lugar, são as doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Meu pai morreu com essa doença. Meu pai morreu muito cedo porque ele fumava 60 cigarros por dia. E a principal causa disso aqui é cigarro e poluição. Poluição do ar. A quinta, gente, ainda tinha gente morrendo de diarreia, criança morrendo de diarreia no mundo. Tá? Agora, tem umas coisas interessantes. Se vocês olharem aqui, olha, eu sou apaixonada por essas coisas, né? Então, vamos ver esses dados, né? Porque é daí que sai o meu trabalho, é o meu esforço de mudar as coisas. Veja só. A 6ª causa de morte que nós tínhamos era HIV/AIDS, né? Que foi um terror, né? Eu lembro quando saíram as primeiras campanhas de AIDS, o mínimo que tinha era um caixão com uma cruz na publicidade, né? Então, você imagina. Aí depois tem um outro aqui que eu queria chamar a atenção. Olha esse aqui, o 9ª causa de morte. Traumas de acidentes de transporte terrestre ou acidentes de trânsito. Uma coisa que a gente convive todos os dias, né? E a outra coisa que eu queria chamar a atenção, 13ª, tuberculose, gente. Tuberculose mata muito ainda. E aqui embaixo são quedas, a última aqui dentre as 20 classificadas, quedas principalmente idosos, né? Bem, aí qual é a projeção para 2030? Bem, os 2 campeões continuam. Ou a gente muda a nossa maneira de ser, ou a gente vai continuar morrendo principalmente disso aí, tá? Que é infarto e AVC, e derrames cerebrais. Aí começa a subir as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, são aquelas pessoas que fumaram, até deixaram de fumar, mas estão sofrendo as consequências aqui, tá? Aí depois continuam as pneumonias, né? E aí tem um cara novo aqui, olha aqui, diabetes, que também é uma doença do estilo de vida, tá bom? Aí depois os acidentes sobem também um pouquinho, a AIDS baixa como causa de morte, tá? E aparece aqui, olha aqui. Deixa eu ver aqui como é que é. Os suicídios, as quedas aumentam porque aumenta a população idosa, tá? E aparece também Alzheimer e outras demências que são típicas da idade avançada. Próximo. Isso aqui é aqui no nosso território das Américas, tá? Veja só. Mesma coisa. Diabetes de uma importância fundamental em 2015, olha só a causa, diabetes é a 3ª causa de morte. Aqui as doenças respiratórias infecciosas baixas, pneumonias. Violência, gente, olha aqui, a 5ª causa de morte nas Américas, violência. Ah? Dá o que pensar, né? E aí, para diante, os acidentes são a 7ª causa de morte, aqui já aparece Alzheimer, e em 2030 a projeção é de que os
AVCs, os derrames cerebrais, eles baixam porque nós já estamos sabendo mais, estamos tratando melhor na América. O diabetes, subiu, né? Infarto continua do mesmo jeito, as doenças infecciosas, as pneumonias, elas continuam. Primeiro, poluição, etc., qualidade do sistema de saúde, acesso a medicamentos, etc. e tal, né? As doenças obstrutivas crônicas estão aqui e começa a aparecer doenças cardíacas relacionadas com hipertensão. E, de novo, violência outra vez. E olha só, a AIDS que estava aqui como 13ª causa de morte, nós está aqui como a 18ª. Parabéns para as Américas, que têm tido um desempenho fantástico com programas de AIDS. Próximo. Esse aqui é o Brasil. Aqui, 28% da mortalidade são doenças do sistema circulatório, doenças cardíacas e derrame cerebral. Câncer são 16%, são os neoplasmas. As causas externas, que são violência, tá? Principalmente acidentes, são 13%. Doenças do sistema respiratório, 11%. E 6% doenças metabólicas. Próximo. Isso é 2017. Bem, aí o que a Organização Mundial de Saúde faz? Vocês sabem que a OPAS foi criada em 1902. Foi a primeira organização de saúde pública do mundo. Tá? Do mundo. Aí, quando foi criada a ONU, eles criaram a Organização Mundial de Saúde. E como nós já tínhamos nas Américas uma organização totalmente montada e pronta para cuidar da saúde pública nas Américas, a OPAS passou a ser o escritório regional das Américas da OMS, mas não deixou de ser a Organização Pan-Americana de Saúde, que é ligada ao sistema interamericano, que é a Organização dos Estados Americanos. Nós temos dois sombreiros, ó. Viu? Uma vez a gente é americano, outra vez a gente é mundial, tá certo? Tá? Mas nós pertencemos ao sistema ONU. Bem, aí o que nós fizemos? Primeira coisa que nós fizemos, não botei aí, para aqueles riscos todos que ocasionam desastres, surtos de doença, tudo isso, nós criamos o Regulamento Sanitário Internacional. Ele está na 2ª edição dele, ele é moderno, e ele foi fundamental, ele regulariza tudo. O que o país tem que ter para poder enfrentar desastres, surtos de doença, como é que ele cuida da entrada de doença e de coisas que podem ocasionar danos para a saúde da população nas fronteiras. Ele bloqueia a fronteira, bloqueia a porta, ele ensina tudo sobre isso e mantém uma vigilância completa sobre isso. À medida que os países vão implementando, o Regulamento Sanitário Internacional vai se tornando vinculante, tem que cumprir. Tá certo? A saúde só tem 2 leis de direito internacional ou que são vinculantes, só 2 iniciativas. Uma é a Convenção Quadro do Tabaco, que vocês estão vendo ali, né? Por que nós temos uma convenção do tabaco? Vocês viram? As doenças obstrutivas crônicas, diabetes, infarto, tudo isso é decorrente, o cigarro é uma das causas também de acontecer essas doenças. Então, é a Convenção Quadro, que é vinculante, o Brasil é um dos melhores. Bem, e a segunda é o Regulamento Internacional. Agora, nós temos os Objetivos do Milênio, que são 17, e que cuida, se vocês derem uma olhada, vocês vão ganhar essa apresentação, eles cuidam de todos aqueles riscos que eu mostrei lá atrás. Todos. Pobreza, fome, inovação, estrutura, redução da desigualdade, paz e justiça, eles são 17. O 17 é para poder buscar parcerias para poder conseguir implementá-los. Próximo. Então, eles estão divididos em 4 categorias. Eles são voltados para as pessoas, são voltados para a prosperidade do mundo, para a paz e para o planeta, que são os ambientais, né? Buscando melhorar o ambiente e saúde. E as parcerias para sustentá-los todos. Próximo. O nosso, da saúde, é o objetivo 3. E ele tenta assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. E ele relaciona com todos os ODS, objetivos, que compõem a Agenda 2030, que eu falei. Próximo.
para poder alcançar as metas, a gente tem que ter parceria, compromisso político, novos mecanismos de trabalho, intercâmbios de experiência, acompanhamento e participação. Próximo. O que foi? Passou rápido? Vocês vão ganhar a apresentação, tá? Porque já está chegando no fim. Bem, aí... o que nós, os ODS oferecem uma oportunidade enorme para a saúde pública, né? E nós estamos tomando medidas críticas para poder conseguir alcançar que nossos países membros, os países das Américas, possam alcançar todos os objetivos. Todo o nosso planejamento tem como denominador comum os objetivos do desenvolvimento sustentável e nós prestamos contas aos países e os países prestam conta, gente, do que já fizeram, tá bom? Vamos lá? Bem, agora, só rapidinho. Esse aí eu gosto mais dessa parte aí, viu, gente? Eu acho que é. Olha, a saúde pública é um trabalho danado, é um esforço amplo, mas ninguém vê. Ninguém vê. É quase que invisível. Até que acontece alguma coisa ruim. Tá? Assim como níveis perigosos de poluição do ar, abastecimento de água contaminada, comida contaminada, medicamento falso, surto de doença ou aparição repentina de uma nova doença, aumento da prevalência de uma doença que a gente conhece muito bem, tá certo? Vamos lá. O grande problema nosso é que os determinantes dessas coisas todas, das doenças, de tudo que nós fazemos, a maioria está do lado de fora da saúde, não está dentro da saúde, tá? E eles, hoje no mundo, tem dimensões globais esses determinantes, né? E aí, como é que a saúde é feita? Ela é feita por políticas, ela é feita a partir de políticas dos sistemas internacionais, e esses sistemas internacionais governam as finanças, o comércio, as relações comerciais, é um mundo de uma interdependência absurda. Todo mundo sabe disso. Então, as tendências recentes que nós temos no mundo são de natureza global e muito difíceis de reverter, e todas influenciam a saúde. A gente não pode esquecer e nem descansar frente ao vírus da influenza. Estou falando só um pouquinho, isso aí é um pedacinho. O coronavírus que está no Oriente Médio, o Zika, chikungunya, HIV e outros problemas, né? Nós temos que estar preparados para uma surpresa de qualquer vírus que anda por aí, que está escondidinho lá, né, num reservatório animal que a gente não conhece. Tem um grupo na OMS que listou 10 vírus que precisam ser muito pesquisados e que podem dar problemas para a gente. Próximo. As viagens internacionais, gente, é de uma velocidade assim que não tem tamanho, né? E o volume do comércio também no mundo é um negócio absurdo, né? Isso fizeram que as doenças novas aparecessem, tornassem epidemia, e que essas epidemias ameaçam o mundo inteiro. Por exemplo, a HN1 que a gente teve no passado, o Zika vírus, a AIDS, por exemplo, né? Então, veja só. Antigamente, quando a gente falava assim, saúde pública, teve um surto de diarreia lá na cidade do estado do Rio de Janeiro. Vou falar Rio de Janeiro porque eu não vou falar de São Paulo, não. Então, na cidade do Rio de Janeiro. Esse era um surto local. Tem isso mais não, gente. Não tem surto local mais não, porque a rapidez que a coisa anda e transmite e corre no mundo é impressionante, tá? E acontece também que nem todos os países do mundo têm regulamento, infraestrutura, instituição e agência para poder cuidar desses riscos. Me avisa quando terminar, viu? E aí eu paro. Aí o clima, como eu já disse, está mudando e pode piorar alguns dos mais sérios problemas de saúde do mundo, né? A distribuição das doenças transmitidas por vetor, como dengue, febre amarela, chikungunya e várias outras, né? Pode mudar com as mudanças climáticas, porque muda o ambiente, né? E acontece que as mudanças climáticas, elas podem mudar a vida animal, né? Porque eles mudam, os animais ficam privados de alimento e começam a se aproximar dos seres humanos onde eles vivem, né?
e começa a invadir as nossas áreas e trazer as doenças para a gente. Próximo. Bem, alimento. É outro problema que a gente tem hoje com alimentos. Pode ter alimento em abundância, mas tem alimento que realmente é um risco para a gente. Espera aí. Veja só, as doenças transmitidas por alimentos, elas ocorrem em vários países. Aí quando ocorre assim, um hambúrguer de não sei aonde contaminou e não sei o que acontece? Aí eles vão achar que tem desse hambúrguer lá numa cidade da Califórnia, o outro foi lá para Belize, o outro foi lá para Londres e não sei o quê. Aí o que acontece? Toneladas de alimentos são recolhidos. Aquele recall das montadoras acontece também com os alimentos, tá? E aí, hoje, para a gente investigar aonde que começou, porque antigamente saúde pública é igual ser detetive, a gente vai acompanhando. Pegou essa pessoa, foi ali, a gente vai andando atrás até chegar na causa. E hoje, a investigação de causa está muito completa. Sabe por quê? Uma única refeição, um prato de comida que vocês comem, pode ter ingredientes do mundo inteiro. É ou não é verdade? Do mundo inteiro. E aí, a rede de produção de alimentos também mudou. E a produção agora é industrializada, não é caseira, não é pequena, né? O marketing e distribuição de alimentos está tudo globalizado. O que você come aqui, você come lá na Suécia, você come lá na Índia, você come na China, você come no Japão, nos Estados Unidos, na América Central. Todo mundo conhece as comidas que são globais, né? Que a gente come aqui, come lá, né? Então, esses produtos, eles, para poder serem lançados no mercado, eles são pesquisados, projetados, processados, embalados e com preço muito bom e comercializados, e eles se tornam quase irresistíveis. Aí todo mundo come. Todo mundo come. Bora lá. O pior de tudo é que os alimentos mais baratos, mais convenientes para consumir, mais saborosos, são justamente os que fazem mal para a gente. Não é verdade, né? Eles são altos em energia, né? Muito carboidrato, muito sal que faz mal para a saúde, tem pouco nutriente e eles entram no mercado assim de uma maneira assim, devastadora. Tá? Junk food é o novo alimento básico da humanidade. Você sabe o que é junk food, né? É o alimento básico da dieta global. E as consequências para a saúde também sabemos. A epidemia da obesidade, gente, eu vou esconder, é resultado mais visível em uma tendência mundial. A OMS estima que a obesidade dobrou em todas as regiões do mundo. Próxima. Novas doenças também estão emergindo. Tem novos vírus que têm capacidade para desencadear emergências em saúde internacional. O mundo dos micróbios bacterianos e vírus está em mutação constante. Eles têm mecanismos de adaptação para sobreviver, têm a habilidade para explorar todas as oportunidades para evoluir e se espalhar. Mas do jeito que nós habitamos esse planeta, nós oferecemos um monte de oportunidade para eles. Né? E as ameaças de saúde hoje são muito maiores hoje do que nós tínhamos no passado, por causa de tudo isso que eu falei, da comunicação, das viagens, dos produtos que são da globalização, né? E hoje as causas delas são mais ameaçadoras e pagar por isso é muito caro. Então, hoje nós estamos lidando com uma coisa, vocês devem ter lido na imprensa, isso foi divulgado recentemente, muito na imprensa brasileira e na imprensa mundial, é que a resistência microbiana é alarmante hoje no mundo. É alarmante, né? Nós estamos perdendo medicamentos de primeira linha, medicamentos baratos, bons, à medida que os micróbios vão desenvolvendo resistência. E tem pouca pesquisa no pipeline de pesquisa e desenvolvimento. Tem muito pouca substituição para eles. Então, nós estamos caminhando para uma era pós-antibiótica, em que as infecções comuns, mais uma vez, elas serão causa de morte. Aquelas que não matavam a gente vão voltar a matar, porque esses micróbios não aceitam os nossos remédios. Vamos lá. Posso acabar?
Bem, eu queria só falar que o envelhecimento e as condições de vida nossa estão trazendo como a primeira causa de morte no mundo as doenças crônicas não transmissíveis, tá? Que é aquelas que eu falei, do coração, os derrames, as doenças cardíacas, diabetes. Então, antigamente essas doenças eram doenças das pessoas ricas, afluentes. Hoje, ela tem preferência para os países de baixa e média renda. Estão agora sendo a maior causa de mortalidade do mundo. Pronto. Esse aí era sobre o mercado, né? Eu queria dizer que o mercado tem uma influência, a influência política da indústria às vezes supera as preocupações com a saúde, tá, gente? Às vezes supera. A gente tem experiência com a indústria do tabaco que mostrou para a gente que corporações poderosas podem vender qualquer coisa ao público e ser mais um obstáculo a uma prevenção de doenças e mortalidade, tá? Próximo. Eu queria dizer também que as mídias sociais hoje, elas divulgam opiniões sobre questões científicas que são tomadas como fato e propagadas na mesma hora. Mas ninguém sabe como é que foi o desenho dessa pesquisa, qual foi a metodologia e qual foi a credibilidade. E começa a parar no mundo informações que não são verdadeiras, que não são as que o povo precisa saber. E aí o que acontece? A população fica doida. Vou falar a coisa do ovo. Tem um dia, numa semana, que o ovo faz mal para o coração. Na próxima semana, é uma grande fonte de proteína. Esse é o exemplo. Próximo. A última agora. Vai para a última, eu não vou passar mais, não. Não, vou passar, vai para a última. Ah, não, aí, essa aí. As conclusões. Ok. Nós somos responsáveis por medir saúde no mundo. É a função principal, tanto da OPAS quanto da OMS. Nós temos que dar aos nossos países membros informações sobre a situação de saúde do mundo, das Américas e em cada país. Nós coletamos essa informação, analisamos e divulgamos os resultados. Então, os dados, divulgamos as informações. Então, nós podemos medir prontamente esses indicadores e com isso, quando a gente tem esses indicadores, a gente pode responsabilizar por as políticas injustas feitas em outros setores. E também essas políticas injustas que nós temos no mundo são responsáveis por um mundo perigosamente desigual. A desigualdade no mundo é tão grande em todos os setores da vida que quando uma pessoa que recebe mais, que é mais beneficiado do que o outro, que não se lembra do outro que precisa, o contrato social, moral que nós temos na humanidade é quebrado. Então, as desigualdades hoje no mundo é outra causa de doenças e morte. E também causa de falta de desenvolvimento sustentável, né? E para nós, na OMS, ter uma cobertura de saúde universal significa ter um poderoso equalizador social e que, entre todas as escolhas políticas, ele contribui para a coesão social e a estabilidade. E para nós hoje, nas Nações Unidas, para nós hoje, na OMS, na OPS, na OPAS, alcançar todas as metas do desenvolvimento sustentável, especialmente o do ODS 3 e aquelas que são afins, né? Que são afins do ODS 3, que tem uma extensa interface conosco, a gente pode ter saúde para todos em um mundo saudável e igualitário. Muito obrigada.